Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, uma alegria estar com vocês aqui e termos juntos esse nosso encontro, programa ao vivo, que nós fazemos todas as semanas, quando dá, quando é possível. Semana passada nós não fizemos o programa ao vivo exatamente porque eu estava nos Estados Unidos, tinha ido fazer uma visita ao Olavo de Carvalho. A visita, digamos assim, foi planejada simplesmente para ser isso, uma visita. Coincidiu que o Olavo tinha marcado um hangout sobre método filosófico, nós fizemos lá um hangout juntos, né? Não estava previsto, mas aconteceu e foi bom, né? O pessoal gostou bastante, foi simplesmente uma reflexão muito tranquila a respeito da questão do método filosófico, etc. Bom, acontece porém que alguns minutos antes do hangout, nós estávamos lá preparando, e o Olavo, então, foi me mostrar a sua coleção de armas de caça. O Olavo de Carvalho, vocês sabem, ele mora na Virgínia, que é um estado dos Estados Unidos, onde o porte de arma é absolutamente liberado. E ele me contou das histórias de caça dele, que ele fez, né? Foi caçar ursos lá no Maine, que existe lá a temporada de caça ao urso, etc. E, por acaso, ali, vendo as armas dele, tiramos aquela foto, né, que foi para a internet e terminou causando uma polêmica desnecessária, né? Então, como eu sou padre, uma pessoa pública, e essa foto está sendo usada de uma forma descabida por uma série de pessoas, etc., eu gostaria de fazer esse programa simplesmente para esclarecer. Para quê? Para me defender? Bom, para me defender até que não vale tanto a pena. Mas para fazer uma obra de caridade, que essa foto está sendo uma ocasião providencial da gente ver como os nossos católicos estão fora daquilo que é a doutrina da Igreja com relação ao relacionamento entre os seres humanos e os animais. Não é? Por quê? Porque ali eu apareço com armas de caça na mão. Não é? É evidente que então tem que se explicar qual é o relacionamento do ser humano com os animais. Por quê? Porque a Igreja ela tem um ensino a respeito do relacionamento entre os seres humanos e os animais que é muito claro. É um ensino equilibrado, que não é nem um desrespeito pela criação, onde o ser humano exerce, digamos assim, um domínio absurdo, né, sobre a criação, onde o ser humano pode destruir tudo, e nem é o ecologismo. Veja, não confunda a ecologia com ecologismo. A Igreja é a favor da ecologia, mas o ecologismo, que é uma ideologia maluca, que tem as suas razões de existir, por que é que ela existe, não vamos aqui aprofundar o caso, mas o fato é que essa foto fez as pessoas dizerem as coisas mais disparatadas, não é? Eu peço desculpas de ter causado aí alguma polêmica, né, desnecessária, porque é evidente, fotos, quando são jogadas, elas não vêm com legenda, com explicação do que é que se trata, e teve gente que começou sei lá, pensar, não, o que quer dizer essa foto com essas armas? Ah, quer dizer que eles vão agora caçar os hereges e vão matar os hereges, etc e tal. Bom, a pessoa interpreta isso, mas não era isso, né? Era simplesmente eu visitando um amigo que tem armas de caça e caça animais, né? Então,
aqui precisa a gente começar então a ver qual é a posição da igreja com relação ao nosso relacionamento equilibrado com os animais. Então, vamos tomar toda essa coisa para a gente colocar bem claro, não a opinião do Padre Paulo Ricardo, que não me interessa aqui, né? Não me interessa a opinião do Padre Paulo Ricardo. Deixa eu dizer para vocês com toda clareza, eu nunca cacei na minha vida, não pretendo caçar e eu acho que eu não tenho porte físico para caçar, né? Ou seja, eu acho que só o recuo da arma já vai deslocar o meu ombro, não é para mim, entende? Embora eu não veja nenhum problema, nem moral e nem teológico, e a igreja também não vê, em uma pessoa caçar animais desde que esteja dentro daquilo que são as leis do país no qual ela vive, não é? Porque é evidente que os países também têm as suas leis com relação à caça. O Papa Pio XII, no dia 12 de dezembro de 1957, ele recebeu o Conselho Internacional de Caça e fez um discurso. E nesse discurso, o Papa Pio XII colocava que é evidente, né, o Conselho Internacional em boa hora estava sendo fundado. Por quê? Porque, claro, os recursos da fauna, etc. e tal, às vezes existe a caça predatória, destruidora, etc. e tal, e precisa se regulamentar as coisas. É evidente, evidente. Mas vejam que a Igreja sempre tratou esta realidade da caça como sendo uma realidade bem tranquila, desde que exercida com sensatez. Então, vamos dizer bem claro, eu não sou caçador. Aquela foto é a foto de alguém que visita um amigo que é caçador. E o Olavo de Carvalho não faz absolutamente nada, nem de ilegal, nem de imoral, caçando. E se as pessoas estão tão neurotizadas e com essa realidade da caça, isso é sinal de que nós estamos resvalando para fora da doutrina da igreja. Então, a minha conversa aqui é mais um serviço, não é? Uma caridade para colocar aquilo que é a doutrina da igreja. E aí você, que é católico e que quer conhecer a doutrina da igreja, não é? Vai aprofundá-la e segui-la. Não quer dizer que você vai ser obrigado a caçar ou não caçar, não é isso? Não é esse o problema. O problema é que existe aqui um norte na moralidade. A igreja ela tem para nós uma orientação no nosso relacionamento com as criaturas e com os animais. O Papa Francisco está preparando uma encíclica a respeito da ecologia e acho que vai ser uma contribuição importante do magistério da igreja para essa realidade, não é? Então, vamos começar do começo. E a gente começa abrindo o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, então, coloca claramente qual é o relacionamento do ser humano com os animais. Veja no número 2416. Então, os animais são criaturas de Deus que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles bendizem e lhe dão glória. E o Catecismo, então, lembra as figuras maravilhosas de São Francisco de Assis, de São Filipe Neri, que tratavam com tanta ternura e amor os animais por causa do seu amor por Deus. É aqui que está o ponto teológico importante para nós entendermos, não é, o nosso relacionamento com os animais. Veja, existe uma hierarquia. Existe o domínio de Deus. Deus é soberano sobre o ser humano. E então, nesta realidade, não é, o homem exerce um domínio sobre a criação e, portanto, também sobre os animais, não é? Então, vamos colocar aqui os animais. Então, veja só, esta é a hierarquia. O que é que aconteceu com a humanidade
nos tempos recentes? O que acontece é o seguinte: o ser humano tirou Deus dessa equação. A partir dos movimentos ateus, a partir da Revolução Francesa, né, o ateísmo começou a ser uma realidade de moda no mundo, depois com o comunismo, materialismo histórico, com bem limitada. Quando Deus sai da equação, o que acontece? Você não tem mais nada que segure o homem. Aí o homem pode tudo, acabou. Aí se o homem pode tudo, ele começa a ser essa criatura terrível e destruidora que nós nos tornamos. Mas nós nos tornamos porque nós tiramos Deus. Então nós temos, por exemplo, no século XX, esse terrível desequilíbrio do ser humano que começa a destruir, não somente o planeta, começa a destruir a si mesmo. Nós temos todos os genocídios do século XX. Você chega e diz assim, né, os ecologistas e vegetarianos dizem: tudo isso é porque o homem não deveria desde o início ter exercido seu domínio sobre os animais, o homem deveria ser vegetariano desde o início. Meu irmão, desculpa falar, não quero ofender ninguém, mas Hitler era vegetariano. Isso está mais do que comprovado historicamente. Hitler era vegetariano. Quando ele assistia a algum filme que tinha uma cena em que um animal estava sofrendo, ele virava o rosto, cobria os olhos, até que alguém finalmente dissesse a ele: passou. Aí ele voltava a assistir o filme. Quer dizer, nós estamos falando de um homem que condenou milhões de pessoas à morte nos campos de concentração, que autorizava a crueldade e experimentos humanos, os mais absurdos, em campos de concentração, mas que tinha uma ternura maravilhosa pelos animais. Tem alguma coisa errada quando você tira Deus da história. Quando você tira Deus da história, o ser humano, você inverte as coisas, né? Então, você inverte a relação. Então, em vez de o ser humano, já que o ser humano não vai dominar, então você começa a fazer com que os animais dominem o ser humano e você começa a fazer afirmações absurdas, como os ecologistas mais radicais, como, por exemplo, o nosso ilustre Leonardo Boff. Leonardo Boff, que diz que o ser humano é o câncer do planeta e que nós é que estamos matando o planeta, que nós somos o problema. Ora, é evidente, então, que se o ser humano é o problema, você tem que eliminar o ser humano. Não leva muito tempo para a gente, então, perceber e compreender que essas pessoas, né, que levam o seu animalismo ao extremo, entendam o que é que eu quero dizer animalismo, né? A ideologia animalista é a ideologia que leva tão ao extremo o fato de que nós não podemos fazer absolutamente nada, nem matar animais, nem fazer nada com os animais, que o ser humano termina valendo menos do que um animal. É interessante, é curioso notar que os partidos animalistas são a favor do aborto, por exemplo. Eu me lembro, é uma coisa cínica, mas infelizmente é isso. Né? Eu me lembro quando eu, na Alemanha, era padre jovem, estava um dia lá na cozinha de casa, preparando, eu tinha 1 mês de padre, e fui para a Alemanha substituir, fazendo trabalho de pároco substituto durante as férias. Estava lá na cozinha, fritando um bife, simples, né? Coloquei lá um pouco de alecrim, e fez lá o meu bife, etc e tal. E o chefe dos coroinhas,
que estava na casa comigo. Ele era um ano mais velho do que eu. Naquela época eu tinha 24 anos, ele tinha 25. O chefe dos coroinhas estava lá fazendo careta. Ah, não, oh, que horror, ah, oh, oh, ah. Mas o que foi? Carne, o que você está comendo? Mas qual é o problema? O que é que eu vou comer? Não, porque eu sou Ich bin vegetal. Né? Eu sou vegetariano. Ah, é? Muito bem. Ótimo. E por que é que você é vegetariano? Disse, porque a crueldade com os animais, começou todo um discurso de crueldade com os animais. Eu disse, interessante. Não, porque eu vejo, por exemplo, quando eu passeio com os coroinhas e eles matam as formiguinhas ali, eu fico tão triste, porque isso é uma crueldade com os animais. Tudo bem. Ouvi aquela posição dele. Conversa vai, conversa vem, quando eu me sento à mesa para comer, lá pelas tantas, ele pergunta a minha opinião com relação ao aborto. Eu digo, é só evidente que eu sou contra o aborto. Ele disse, não, porque eu acho que o aborto é um direito da mulher. Ali, com um mês de padre, eu me deparei com essa loucura que a gente vê hoje cada vez mais frequente. Ou seja, que as pessoas, não é, têm uma profunda compaixão com um animal e um profundo desprezo pelo ser humano. Então veja, eu não estou dizendo que a gente não deve ter compaixão com os animais. Atenção, eu não estou dizendo isso. Nós podemos ter compaixão com os animais. Mas existe algo profundamente perturbador quando você começa a não ter compaixão com os seres humanos. E começa a achar que o aborto, começa a achar que pessoas podem ser eliminadas, etc e tal, isso e aquilo, mas que os animais são intocáveis. Então existe algo de errado aqui. E esse algo de errado nasce exatamente quando você retira Deus da equação. Tá? Então eu só queria colocar isso daqui, essa realidade da caça, na verdade, foi mais uma isca, né? Para você pensar um pouco qual é a sua... entender que talvez exista alguma coisa de profundamente errado na sua atitude para com os animais. Então a igreja, ela tem um profundo amor pelos animais, etc e tal, e sabe tratar os animais com ternura. Só que, parágrafo seguinte, 1417. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem, ou seja, o homem. E, portanto, é legítimo, atenção, senhores, é legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção de vestes. Eles podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar e salvar vidas humanas. Agora, ao mesmo tempo que nós podemos então ter um domínio sobre os animais, ao mesmo tempo nós não devemos ser cruéis com os animais. Mas por quê? Olha o número 1418. É contrário à dignidade humana. Atenção! Contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente. Então eu não devo fazer um animal sofrer inutilmente. Atenção para a palavra inutilmente. Não por causa do direito dos animais, porque os animais não têm direitos. Não existe isso. Isso é um absurdo, os animais não têm direitos. Eu não posso fazer os animais sofrerem por causa da dignidade humana. Ou seja, porque se eu sou cruel com um animal desnecessariamente, isto irá fazer com que eu vá, digamos assim, ficando uma pessoa pior. Porque, principalmente quando eu faço cruelmente com que animais sofram desnecessariamente e inutilmente, isso atenta à minha dignidade, porque eu vou me habituando com a violência e a crueldade e eu posso exercê-la depois contra os meus irmãos. E é esse o problema. Só uma nota.
é importante recordar que isso que eu estou lendo aqui está na parte de moral do catecismo e não está no mandamento, né, que diz não matarás, mas está no 7º mandamento, o não roubarás. Ou seja, não se aplica aos animais o 5º mandamento, não matarás. Se aplica aos seres humanos o não matarás. O 7º é o não roubarás. Os animais são nossa propriedade e nós temos que usar as propriedades que Deus nos deu, o domínio que nós temos sobre as coisas, de forma adequada. Então, uma vez que está claro isso, qual é o nosso relacionamento com os animais, então nós podemos falar da caça. Ora, os seres humanos se alimentam dos animais. E por que é que os seres humanos se alimentam dos animais? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na primeira parte, ele diz assim, na questão 96, que Adão, no seu estado de inocência, dominava os animais. E esse domínio de Adão sobre os animais, ele inclusive acontece na vida de muitos santos, como São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele parece que Deus deu a ele um dom sobrenatural de dominar os animais, um pouco como Adão dominava no paraíso. Então ele diz ao lobo de Gúbio, né? Ele vai lá e xinga. O lobo de Gúbio diz: tu és ladrão e assassino. Se arrependa. E o lobo se arrependeu. E aí Francisco de Assis fez a reconciliação entre o lobo e a população de Gúbio. Quando ele estava lá em Rímini e queria pregar, as andorinhas estavam lá fazendo barulho, São Francisco de Assis ordenou às andorinhas que ficassem quietas. E elas se calaram para ouvir a pregação dele. Como Santo Antônio também, né? Pregou aos peixes e fez com que um asno se ajoelhasse diante da Eucaristia. Ou seja, os santos, eles parece que Deus concede a eles a capacidade de voltar ao domínio originário de Adão sobre os animais. Portanto, por que é que existe esse domínio? Santo Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, ele explica na parte 3ª, capítulo 112, ele diz assim, que as criaturas racionais são ordenadas em vista delas mesmas, mas as demais criaturas são ordenadas em vista das racionais. Isso quer dizer o seguinte, que somente o ser humano, o homem, é um fim. Os animais são um meio, não é? Que estão ordenados, né, a serviço do homem. É evidente. Então, se é assim, a lógica, e o catecismo já falou isso, mas eu estou só mostrando para você, se você quiser aprofundar teologicamente, Santo Tomás de Aquino tira a conclusão lógica. É perfeitamente lícito matar os animais. Tá aqui na Suma Teológica, na parte da moral, na segunda seção da segunda parte, a secunda, não é? Ele diz, na questão 64, artigo 1º, né? Pergunta assim, se matar seres vivos é lícito, não é? E aí ele põe lá a questão a objeção do não matarás. E aí Santo Agostinho, ele cita Santo Agostinho dizendo assim, quando ouvimos o preceito não matarás, não entendemos que se aplique às plantas, pois são desprovidas de sentimento, nem aos animais irracionais, pois não têm razão em comum conosco. É, portanto, ao homem que havemos de aplicar essa palavra, não matarás. Então, veja só. Colocamos aqui a doutrina da Igreja. Isso está claro. Os seres humanos podem matar os animais. O que eles não podem fazer é fazer isto, né? Fazer com que eles sofram inutilmente. Mas,
existe sim, moralmente, uma liceidade de matar os animais. Aí entramos na questão da caça. Ok? Então, uma vez que nós colocamos a teologia em ordem, né, onde que entra a questão da caça? Bom, a questão da caça, vamos lembrar que os nossos ancestrais, não é? Antes deles terem rebanhos que pudessem abater, eles viviam de caça. Eram caçadores-coletores. Não é isso? Então, isso quer dizer o seguinte, a caça não pode ser em si mesma, atenção, em si mesma, a caça não pode ser uma coisa imoral. Ela pode ser imoral por alguma circunstância alheia à atividade. Por exemplo, é uma espécie em extinção. Então, por isto, a caça é imoral. Mas a caça em si, gente, põe a cabeça no lugar. A caça em si mesma é absurdo que ela seja imoral. Ela não pode ser imoral. Porque senão nós estamos invertendo as coisas, né? Ou seja, os seres humanos, agora, se nós vamos ser coerentes, então, se você não pode caçar, nunca, em hipótese alguma, então você também não pode ser carnívoro. Então seja vegetariano. Mas aí, se você for vegetariano, talvez você chegue à conclusão que algumas pessoas de um radicalismo absurdo chegam à conclusão que os vegetais também são vivos. Então, para não matar os animais e não matar os vegetais, não é? Você então o que faz? Vai morrer de fome? Nós só podemos comer aquilo que a natureza nos oferece livremente. Os frutos que caem das árvores, a água que está lá no rio, é somente isso que nós podemos comer e beber. Tem gente que chega a esse tipo de radicalismo. Só que é evidente que com uma população de 7 bilhões no planeta, se você colocar isso em prática, acabou. Né? Então só tem uma conclusão, nós temos que matar os seres humanos porque tem gente demais no planeta. E aí você já começou a ver, né? Os pequenos Hitleres vegetarianos que vão surgindo. Então vejam só, não tenho nada contra o vegetarianismo. Eu mesmo fui vegetariano durante anos, por razões de saúde. Eu achava que aquilo me fazia bem, até que eu descobri que eu sou tremendamente alérgico à lactose, né? E aí não deu mais, porque eu ia para casa das pessoas, as pessoas não sabiam o que me oferecer, porque que proteína, que fonte de proteínas que a pessoa ia me dar. E aí pronto, terminou então que eu voltei a comer carne. E assim a coisa mudou o meu hábito alimentar. Então eu não tenho nada contra os vegetarianos. Eu tenho grandes amigos vegetarianos, né? Frequento os adventistas, né? Tem tantos restaurantes vegetarianos, etc e tal. Frequento restaurantes vegetarianos, são muito bons, assim, sabem preparar bem a comida. O problema não é o vegetarianismo. O problema é quando a gente começa a tirar conclusões morais absurdas. Então, o que é que a igreja diz a respeito da caça? Ora, a igreja diz a respeito da caça que a caça é uma forma lícita, normal e tranquila, não é? De se dominar os animais. E é uma coisa muito tranquila. Veja, por exemplo, o falecido arcebispo de Cuiabá, que outro dia, no dia 2 de abril, a gente comemorou 130 anos do nascimento dele, né? Dom Francisco de Aquino Correia. Dom Francisco de Aquino, né? Dom Aquino, ele caçava. Ele era arcebispo aqui de Cuiabá, aqui no Mato Grosso, ele tinha sua espingarda, caçava perdizes com os amigos. E qual era o problema disso? O problema é que a gente criou, né? Nós estamos sendo influenciados por uma histeria ecologista que não tem cabimento. Então, o que é que nós devemos compreender? Compreender o seguinte, que é evidente que nós devemos ter uma preocupação com a ecologia. Mas hoje em dia a caça ela é exercida, não é? Nos países, não de forma predatória,
A caça é exercida de forma bastante regulamentada. Não é? Existe um número X de animais. Então, aquela zona lá, o pessoal diz, olha, esse número X de animais precisam ser abatidos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se aqui no Brasil nós fôssemos um pouco mais racionais, né? Eu sou padre aqui na Arquidiocese de Cuiabá e eu fui pároco de uma paróquia no Pantanal durante 11 anos. E uma das coisas que os moradores lá do Pantanal mais reclamam é a superpopulação de jacarés. Ou seja, veja, eu não estou dizendo isso a partir de nenhum estudo científico, eu estou dizendo que é uma opinião comum da população. Ou seja, eles que moram lá há 50 anos, né, pessoas já de idade, dizem, padre, nunca teve tanto jacaré assim e o peixe está diminuindo. Então está um desequilíbrio ecológico. Né? E o problema dos jacarés é o seguinte, é que eles dão uma bocada no peixe, comem metade e a outra metade vai rio abaixo, né? Fica lá para as piranhas. Então, está crescendo a população de piranhas, crescendo a população de jacarés. Se houvesse um estudo científico, não é? Que as pessoas, os ecologistas viram, não, aqui tem uma superpopulação, precisam, um número X de jacarés precisa ser abatido. Não haveria problema nenhum que se houvesse uma temporada de caça ao jacaré, onde cada caçador pudesse matar número X. Você pode matar 2 jacarés, então muito bem. Nos países civilizados as coisas acontecem assim, entendem? Então, vejam que há uma espécie de histeria com relação à coisa e nós, católicos, precisamos voltar à doutrina tradicional da Igreja e entender que existe sim um domínio tranquilo, natural sobre os animais. Não para fazer os animais sofrerem, nada disso. Veja, existe um código de caça. Não é? Existe uma ética também dos caçadores. Ou seja, qualquer bom caçador que conhece o código de ética do caçador sabe exatamente que se um animal é ferido e ele não morre, faz parte da ética do caçador, né, exatamente fazer o possível para remediar e diminuir o seu sofrimento o quanto antes. Ou seja, dar o golpe de misericórdia para que o animal morra logo. Nossa, padre, mas matar os animais, que crueldade matar os animais, que crueldade matar os animais. Mas, meu irmão, e o bife que você tem no seu prato, o que é? Existe algum problema? Não é? O problema é o seguinte, é que nós estamos deixando de ter o nosso afeto e o nosso... Existe um problema, uma desordem emocional. Por exemplo, algumas mulheres que eu conheço, aqui não é só questão de mulheres, os homens também tem homens assim, mas algumas mulheres que eu conheço que, ao invés de dar vazão ao seu sentimento normal e maduro de serem mães, colocam tanto afeto num animal doméstico que não querem ser mãe. E você pergunta para elas e elas dizem com toda clareza, eu prefiro ter um cachorro, porque o cachorro não dá tanto trabalho como uma criança. Isso é uma coisa tão absurda, tão fora, né, de um pensamento cristão que, assim, não quero condenar pessoas, o problema não é esse, o problema é chegar a dizer o seguinte, isso não é a forma dos cristãos pensarem, isso não é a forma que nós temos de pensar. Ou seja, existe um controle ecológico, sim, mas o controle ecológico ele vem da submissão do homem a Deus. Aqui está, o homem não é Deus. Mas aí quando o homem se faz Deus, a reação histórica que está acontecendo é que agora nós estamos fazendo uma volta do paganismo, não é? É a deusa Gaia, né? É a terra, a Gaia, a mãe terra, a Pachamama, que tem que agora tem os direitos de deusa e nós vamos ter que novamente voltar a sacrificar os nossos filhos, não é?
para os deuses pagãos, como faziam os astecas. Entendeu? Esse é o problema. Ou seja, o problema é que nós vamos ter que acabar com os seres humanos porque existem deuses que tomaram o lugar. Então, esse paganismo que está voltando dentro do ecologismo é um problema. Então, atenção, a igreja não é contra a ecologia. E a igreja não é a favor da violência e da crueldade inútil com os animais. Mas é possível, sim, caçar. É possível, sim. Dentro das leis de um país, né? No Brasil, por exemplo, parece, não sei, eu não entendo da legislação brasileira, mas parece que existem clubes de caça. Né? E a pessoa se inscreve num clube de caça. O clube de caça tem lá as normas, as coisas, como eles podem exercer. A coisa não é feita com temporadas de caça como nos Estados Unidos, mas existem. Existe uma regulamentação que está cada vez mais estrita, cada vez mais difícil, porque o governo está cada vez mais apavorado que as pessoas possuam armas, é um desarmamentismo maluco, né? E se você quiser saber com relação a posição da igreja com relação a armas, não é o tema desse programa, mas nós temos uma resposta católica, né? Sobre igreja e desarmamento. Se quiser olhar, né? Ela já está aí já há muitos anos no nosso site. Olha lá, desarmamento, que você vai saber a posição da igreja com relação ao desarmamento. Tá? Bom, basicamente é isso que eu tinha para dizer com relação à caça. A caça é evidente que é uma atividade moralmente aceitável. Agora, como a chamada do programa era padres podem caçar, né? Então, deixa eu responder para vocês se padre pode caçar. Né? Veja só, tem aí no Código de Direito Canônico antigo, de 1917, se tratava desse assunto. O Código atual não trata nada. Né? Então havia uma certa proibição de caça com relação aos padres no Código Antigo. Mas agora, depois do Vaticano II, no Código Novo, aí os padres podem caçar. Mas deixa eu explicar isso com clareza. No Código Antigo de 17, no cânon 138, dizia o seguinte: Clerici habis omnibus quae statum sum dedecint prorsus abstineant. Os clérigos se abstenham, né, absolutamente daquilo que é indecoroso para o seu estado. Aí ele faz uma lista de coisas como profissões indecorosas, jogos de azar, né? Que, aí vem, arma negestent, não carreguem armas, nisi quando iusta timendi causa subsit, a não ser quando haja uma causa que os leve a temer pela sua incolumidade física, né? Então aí o padre poderia carregar a arma se houvesse um perigo. Mas se não tem um perigo, ele não carregue a arma. Né? Pois bem, só para dizer que esse não é o tema do programa, se padre pode carregar a arma, porque eu não carrego a arma, esse não é o problema. Eu teria uma foto com arma de caça na mão. O pessoal está fazendo uma confusão, um negócio. Nossa, o Padre Paulo, violento, não sei o quê. Vocês têm que entender o seguinte, gente, só para esclarecer uma coisinha para vocês. Tem gente que, como eles não têm o que reclamar da atuação do que eu faço na internet, porque eu sempre faço as coisas dentro do magistério da igreja e da doutrina da igreja, eles ficam de tocaia esperando um mínimo deslize, porque aí quando tiver uma vírgulazinha, eles vão fazer dessa vírgula um livro inteiro, uma coleção de 10 volumes, porque aí eles precisam cair no pescoço do Padre Paulo Ricardo pela simples razão de que ele tem algum desafeto político, ou algum desafeto teológico, ou sei lá o quê, ou simplesmente não vai com a minha cara, tem preconceitos com carecas, sei lá qual é o problema que eles não gostam de mim. Né? Mas não tem problema, gente. Se vocês não querem gostar de mim, não precisa gostar de mim. Entende? Você use a onipotência do seu mouse e faça assim, clique e saia do site. Entendeu?
Existe a onipotência do mouse. Faz um clique e nunca mais você vai ver Padre Paulo Ricardo. Não precisa me ver. Tá? Então, olha só. Arma ne gestent. Eu não carrego armas, só para avisar os senhores, né? Eu não carrego armas. Mas quando houver uma causa de temor, um clérigo poderia até carregar armas. O Código Canônico Antigo diz isso. Tá? Aí vem, venazioni ne indulgeant. Não é? Eles não gastem tempo com caça. E clamorosam autem nuncam exerciant. E não exerçam nunca caça clamorosa. Ou seja, vou explicar aqui para vocês porque é uma coisa que já não temos hoje em dia. Antigamente havia dois tipos de caça. A caça quieta e a caça clamorosa. O que era a caça clamorosa? É a caça que se fazia, os nobres juntavam lá os cães, os falcões, etc e tal. Esse tipo de caça era indecoroso para um clérigo e a igreja proibia que o padre participasse desse tipo de caça chamada clamorosa, onde trombetas de caça, cães e etc e tal. A coisa era uma coisa meio clamorosa. Por quê? Porque ali se bebia, ali acontecia também imoralidades, né? Era um ambiente não muito elevado às vezes. E por isso a igreja achava que aquilo era um ambiente não bom para os padres. Mas os padres podiam sim caçar, não é? Se fosse esta caça mais quieta, mais tranquila. Mas a igreja, ao mesmo tempo, dizia que eles não perdessem tempo com a caça, não é? Ne indulgeant, quer dizer, não fique aí, porque você tem mais coisa para fazer, meu filho. Vai rezar, vai fazer coisa mais importante, entendeu? Mais uma coisa que também é importante nós entendermos. Os religiosos, sobretudo, e os monges, não é? Eram proibidos absolutamente de qualquer caça, a não ser que fosse para a subsistência do próprio mosteiro. Exatamente por essa visão pacífica. E é importante que o padre tenha uma imagem pacífica, né, diante das pessoas. Se tem uma coisa que eu me arrependo e gostaria mesmo de pedir perdão, se escandalizei alguma pessoa com essa foto, é se eu maculei a imagem do sacerdócio com essa foto. Ou seja, era simplesmente o fato de que eu estava lá com as armas de caça de um amigo. Mas algumas pessoas podem ter interpretado mal ou foram levadas por outras pessoas a interpretar mal, não é? Como se o padre Paulo estivesse ali proclamando uma questão de violência. Então aqui eu realmente não quero ser causa de escândalo para ninguém. Tá? Então não se trata agora de fazer com que as pessoas imaginem, não é, que o padre seja um soldado. Não é isso. Os padres não são soldados. Aliás, existe uma certa tradição de que até mesmo os capelães militares não portem armas. Por exemplo, os capelães militares nos Estados Unidos, quando eles passam pelo treinamento, o treinamento deles é como é que eles devem, num campo de batalha, se comportar junto com o seu escolta. Ele tem uma escolta armada, ou seja, ele tem um guarda-costa, por assim dizer. É um sujeito, um soldado que vai sempre com o capelão. Esse soldado está sempre armado para proteger o capelão. Mas o capelão mesmo, ele não porta armas. Não haveria problema que ele portasse armas, moralmente falando, mas a tradição é que não porte armas. Por quê? Aqui, então, a gente volta a Santo Tomás de Aquino. Quando Santo Tomás de Aquino fala a questão do homicídio, já citei para vocês a questão 64, né? Estamos sempre na secunde, não é? Ele diz assim no artigo número 4, se é permitido aos clérigos, não é, matar,
no sentido, assim, mortes justas, lícitas, por exemplo, numa guerra, se um clérigo pode matar. Santo Tomás de Aquino reflete teologicamente e diz assim que não é adequado que uma pessoa que oferece o sacrifício de Cristo no altar e que oferece o corpo e o sangue de Nosso Senhor, derrame o sangue de uma outra pessoa. Ou seja, não é digno. Não é conforme a dignidade daquele que oferece o sacrifício no altar. Por quê? Porque o sacrifício da missa é um sacrifício pacífico. Também a própria veste do padre, enquanto veste talar, a batina é uma veste pacífica. Não é? Ninguém usa batina para ir para a guerra. Não é? O hábito dos templários, por exemplo, que iam para a guerra, eram hábitos que iam somente até o joelho. Por quê? Porque precisa ter as pernas livres para ir para a guerra. Mas o hábito talar, ou seja, que chega até o talão, chega até o calcanhar, o hábito talar é um hábito pacífico. É um hábito de tempo de paz. E o padre deve ser um homem pacífico. Então eu quero dizer para vocês com muita clareza, não é? Que eu me coloco totalmente em obediência à Santa Igreja e à sua tradição. E quero sim reformar o meu pensamento, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir, se é um jeito de ser que não está em sintonia com a dignidade do sacerdócio. O sacerdote é um homem de paz e eu quero continuar sendo um homem de paz. Agora, se uma foto foi interpretada, eu só posso pedir desculpas se dei essa ocasião de pessoas pecarem, mas você também, que interpretou precipitadamente e desacertadamente e julgou, você também se arrependa. Porque se talvez houve imprudência da minha parte de tirar a foto, faça seu exame de consciência se não houve da sua parte o pecado do juízo temerário, em que você, de ver uma foto, já escreveu uma enciclopédia. Quantos xingamentos, quantos impropérios, quanta bobagem, quanta sandice foi gasta na internet nesses dias. Estou pedindo perdão da minha parte. Peça perdão você também. Vamos nos reconciliar. Vamos voltar atrás. Vamos ser pessoas de paz. Tá bom? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.